Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha tido uma noite abençoada por Deus. Nessa manhã eu decidi trazer um pequeno testemunho pessoal e uma palavra de fé para a sua vida. Certamente, irmãos, você já viu ou já passou por algum momento na sua vida de desânimo total da fé. Isso devido a alguma experiência que você teve com alguma pessoa, um irmão, entre aspas, em Cristo, um líder religioso, no qual você teve uma experiência ruim. Por exemplo, você foi falar com alguém e esse alguém te menosprezou ou te desmereceu. E por isso você decidiu abandonar a instituição, ou mesmo até o Evangelho, o que é pior. Porque a vida do cristão, irmãos, ela é um constante aprendizado e sempre caminhando para a evolução como pessoa, praticando a vida de Cristo, tendo o estilo de vida de Cristo. E a gente às vezes comete um erro de achar que dentro de uma comunidade cristã não vai haver pessoas ali que vá te tratar mal, te desmerecer muitas das vezes. Há 2 anos atrás, por aí, eu fiquei encantado por uma jovem e realmente quis idealizar no meu imaginário uma vida com essa pessoa. E essa jovem era uma bela jovem de 40 e poucos anos, tá? E ali, irmãos, eu fazia, né, como de comum, investidas. E em dados momentos que eu estava, por exemplo, na porta da igreja, vinha pessoas, outras jovens de 40, 50 anos, falar com ela. E sem mesmo pedir licença, estávamos conversando às vezes na porta da igreja, às vezes em algum outro ambiente, sempre acompanhado por mais pessoas, mas muitas das vezes destacado. E eu vi, irmãos, as pessoas falando assim: olha, varoa, não vai perder sua bênção, tem que esperar no Senhor, cuidado com os laços. E, irmão, me ignorava, simplesmente me ignorava. Saía, eu via aquilo, né, aquilo de certa forma causando desconforto, me causava um desconforto, mas aquilo batia na armadura, né, na carcaça e voltava. E por vezes, de ter pessoas do lado dela, sempre quando eu estava perto, dizendo para ela vigiar, como se eu fosse uma erva daninha, um mal. Na época, como agora também, eu estava numa situação bem desfavorável financeiramente, estava desempregado, sendo até ajudado pela igreja local. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque muitos gostam de meter o malho nas igrejas, mas as igrejas, elas ajudam muito, tá? E alguns pastores são verdadeiros amigos em momentos como esse. Mas o pastor em si não tem culpa das atitudes de alguns irmãos, né? E ali, irmãos, eu vivenciei essas experiências ruins. Eu lembro que eu compro sempre algumas camisas porque eu gosto, como essa aqui, na Ousado. É uma loja aqui, local, bem popular e com os preços bem acessíveis, né? E eu gosto porque, por exemplo, essa camisa aqui eu paguei barato nela e eu uso ela porque eu gosto dessa camisa e de outras floridas e etc e tal. E eu estava com uma camisa com um leão, né? Uma cruz e um leão no peito, preto. E um dos aspirantes a pastor, ou não sei qual era a posição dele na época, mas era um dos pastores, virou para mim e disse: ah, essa camisa aí eu tenho uma igual. Comprei por R$10. É baratinha. Amados, aquilo soou como totalmente desproposital e sem sentido nenhum. Ou seja, eu havia dado uma palavra nessa igreja, né? Eu não vou dizer o nome, se você sabe qual é, aí fica para você. Mas uma igreja que eu respeito muito também, não é nada diretamente com a igreja, mas o que eu falei e repito, muitas das vezes a atitude de irmãos, muitas das vezes está fora do controle até do pastor. O pastor não tem culpa. E ali eu dei uma palavra e essa pessoa virou para mim, todo mundo fez aquele elogio que é de prática, que nós não devemos nos elevar, né, por esses elogios, mas a gente acaba sendo agradável, agradece o incentivo, o apoio, pois eu estava retornando à esfera ministerial. E esse mesmo indivíduo virou para mim e falou: lendo é muito fácil. Eu falei: não, mas eu li realmente o discurso que eu fiz, mas foi o Espírito Santo que me deu à tarde, eu escrevi ele pelo Espírito Santo. Muitas vezes eu simplesmente sigo um esboço para que a gente não fuja muito do horário. Enfim, irmãos, são inúmeras situações que eu poderia contar para você, poderia me fazer rasgar a Bíblia, não quero mais ser crente, pá.
Mas presta atenção na vida de Cristo. O próprio Cristo foi injuriado pela família, pelos líderes religiosos da época, e mesmo assim ele não deixou de acreditar nele mesmo, no propósito que ele veio, pelo qual ele veio, e a missão que ele tinha a cumprir. E ele foi até o fim. Se tem alguém na igreja, na instituição, que você deve e precisa fazer ele de exemplo, é o próprio Senhor Jesus. Não use essa desculpa, irmão, para se afastar do Evangelho, pois o Evangelho nunca enganou você e nunca, jamais lhe tratará mal. Que Jesus te abençoe. Não deixe que palavras negativas bloqueiem o seu caminhar com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe.